Na segunda temporada, eu acho, da série de matemática em toda parte, que está disponível no YouTube e tudo mais. Então, Léo, fique à vontade, a palestra é toda sua. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória com a educação inclusiva, né? Eu comecei meu doutorado em 2009, terminei em 2012 e até então não tinha tido contato nenhum com a educação inclusiva. A proposta surgiu a partir da minha orientadora, né, que ela tem um projeto de educação inclusiva, e aí eu queria fazer alguma coisa relacionada aos anos iniciais, né? Eu sempre trabalhei com formação de professores dos anos iniciais e eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que os anos iniciais eles são talvez uma parte muito importante da educação matemática que às vezes é esquecida, né? E aí minha orientadora disse, bom, já que você vai fazer alguma coisa com os anos iniciais, por que você não faz alguma coisa com inclusão, né? E aí eu fui procurar na internet alguma coisa relacionada à inclusão em matemática e eu encontrei muitas coisas sobre matemática e cegos, matemática e surdos, e um artigo em especial com matemática e síndrome de Down. E esse artigo dizia que as crianças com síndrome de Down têm especial dificuldade com aritmética, com os números, né? Principalmente com contagem. Então, isso me intrigou muito, porque, na verdade, contagem talvez seja uma das primeiras habilidades do ser humano com relação à matemática, né? Então, a dificuldade de contar até 10, por exemplo, né? E aí começou o meu estudo. Bom, então as justificativas iniciais são as seguintes. O conceito de número é fundamental para trabalhar outros conceitos da aritmética. Sem entender o conceito de número, dificilmente você vai poder entender campo aditivo, campo multiplicativo, frações, etc. É um assunto pouquíssimo estudado no Brasil e no mundo. Então, para você ter ideia, o meu trabalho é o primeiro trabalho que relaciona matemática e síndrome de Down em nível de doutorado. A maioria, como eu disse, se você pegar o universo dos pesquisadores de educação matemática, a maioria vai para a formação de professores, vai para a tecnologia, vai para a história da matemática, e pouquíssimos se concentram em educação especial, né? Desse pessoal que estuda matemática inclusiva, a maioria estuda matemática para cegos, matemática para surdos e pouquíssimos estudam matemática para deficiência intelectual, né? Então, para vocês terem ideia, eu só encontrei artigos da Estados Unidos, Inglaterra, Egito, Espanha e Suíça só. Então, esse aqui é o artigo que deu pontapé inicial. Indivíduos com síndrome de Down têm particulares dificuldades com contagem e habilidades numéricas. Uma pesquisadora do Egito, Abdelhamed. Eu considero que é uma contribuição relevante para a sociedade e para a educação. Bom, então a minha tese relacionou quantificação, que é uma das primeiras habilidades numéricas. Os estudantes com síndrome de Down de 5 a 19 anos. Os estudantes eram da PAI do Rio e de um grupo virtual chamado RJ Down. E os materiais multissensoriais no MICOM eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, depois vocês podem manipular. E os dedos das mãos. Daqui a pouco eu explico o porquê desses dois materiais. Bom, então, primeiramente eu precisava estudar como que o conceito de número, como as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento do conceito de número apareceram ao longo da história, né? Então, basicamente são 5 focos. Subtising, daqui a pouco eu digo para vocês o que é o subtising. Os estudos de Piaget, um grupo de pesquisadores que acreditava que, primeiramente, você
conceito de número já nascia, né, com a pessoa, ou seja, era inato. Isso por quê? Porque existem algumas pesquisas que mostram que bebês com 2 semanas de vida já conseguem discriminar quantidades 1, 2 e 3. Vocês sabiam disso? Isso é uma coisa muito interessante. Até alguns animais eles conseguem diferenciar quantidades 1, 2 e 3. João de Barro, por exemplo. Bom, mais outro grupo de pesquisadores acreditava que só essa habilidade de identificar 1, 2 e 3 não era muito pouco. Na verdade, eles acreditavam que você precisava aprender o procedimento da contagem, né, aprender a fazer 1, 2, 3, 4, 5 para depois entender o que era o 5. Né, então, primeiros procedimentos. E o quinto grupo de pesquisadores que acreditavam que na verdade você precisa do conceito do 5 e do procedimento para você poder entender exatamente o conceito de número. Né? E a minha tese vai exatamente na linha desse último grupo de pesquisadores. Bom, eu preciso falar para vocês um pouco do que é imagem conceitual. Tá? Então, se eu falo para você assim, 3. Quando eu falo a palavra 3, na mente de cada um de vocês começam a surgir conexões relacionadas ao conceito do número 3. Tudo isso que vocês estão pensando que se relaciona ao conceito do número 3, a gente vai chamar de imagem conceitual. Tudo bem? Então, digam aí alguma coisa que vocês pensaram quando eu falei a palavra 3. Triângulo. Triângulo. Tudo bem, relacionou com geometria. O que mais? Pai, mãe. Pai, mãe. Pai, mãe e filho. Pode ser também. O que mais? 3 maçãs. 3 maçãs. O número 3 mesmo. O número 3, a escrita 3, ou então o símbolo do número ou a escrita 3. O que mais? A reta posicional. A reta? É a posição do 3 A reta, a posição do 3 na reta. Bom, você pode relacionar muitas coisas, né? Então pode ser os 3 patetas, os 3 porquinhos, a Santíssima Trindade, um trio de forró. Por falar em forró, você pode relacionar o 3 com um som, com a batida, né? Então, batam palma aí. 1, 2, 3. Continua. Aí você relaciona essa batida com a dança do forró, por exemplo. Então, ou então a capoeira. Continua. Bom, então o que acontece é o seguinte, o que eu quero dizer quanto mais coisas você relaciona com o conceito de 3, mais ampla é a sua imagem conceitual do número 3 no caso. Tá? Então, imagem conceitual. David Toy Wiener definiu a imagem conceitual como todas as estruturas cognitivas associadas a um determinado conceito. Tá? Então, por exemplo, uma unidade cognitiva pode ser o símbolo 3. Outra unidade cognitiva pode ser o procedimento de contagem, 1, 2, 3. Outra unidade cognitiva pode ser uma propriedade do número 3. O número 3 ser um número primo. Pode ser um teorema. Né? E existe uma unidade cognitiva especial chamada raiz cognitiva. Essa raiz cognitiva ela tem a capacidade de fazer links com outras unidades cognitivas e gerar novos conceitos. Certo? Eu vou apresentar o que seria a raiz cognitiva no meu trabalho. Bom, então, uma das propostas desse trabalho é ampliar a imagem conceitual de número para poder... Faz sentido isso para vocês, pessoal? Quanto mais ampla a imagem conceitual, mais há a possibilidade de você fazer links e gerar novos conceitos. Tá certo? Bom, então eu preciso questionar vocês com relação à quantificação. Né? O que vocês acham? Quantificar é o mesmo que contar? Nem sempre você consegue contar quantificar diferente. É diferente, né? Nem sempre você consegue quantificar contando. É diferente. Não é o mesmo.
Então vamos pensar o que é quantificar. Quantificar talvez tenha alguma relação com pouco, muito, você não necessariamente você tem um número associado, mas talvez mais um adjetivo de ter alguma coisa pequena, alguma coisa grande, ou tem muita gente, ou tem pouca gente. Mais ou menos. Na verdade, a gente precisa determinar. Quantificar é determinar a quantidade de elementos de um determinado conjunto. Né? Então, bom, mas para determinar a quantidade de elementos, tem algumas formas de a gente conseguir fazer isso. Tá certo? Que são os processos de quantificação. O primeiro processo é a contagem. Então a diferença entre quantificação e contagem é que contagem é um caso particular de quantificação. Tá? Bom, dentro da contagem nós temos dois tipos. Coleção testemunho. Então, por exemplo, história das ovelhinhas com as pedrinhas. Né? Então, para cada ovelha você associa uma pedrinha, coloca dentro do saquinho. E aí a quantidade de pedrinhas está representando a quantidade de ovelhinhas. Tá certo? Ou então você pega um osso e faz um entalhe no osso, e a cada entalhe você relaciona a uma unidade. E aí no osso tem a representação da quantidade de algum conjunto. Certo? Bom, depois o homem foi evoluindo e desenvolveu o conceito de número. Né? Então o conceito de número é um conceito abstrato. E depende da sociedade que lida com o número. Então, por exemplo, existem tribos australianas, até algumas tribos da Amazônia, que simplesmente eles têm 3 números: 1, 2 e 3. Depois do 3 é muitos. Né? Então, para eles é suficiente você ter esses 3: 1, 2, 3 e muitos. Né? Uma beleza matemática: 1 mais 1, 2, 2 mais 2, muitos. Né? 3 vezes 3, muitos. Então, quantas esposas você tem? 3. Quantos filhos você tem? Muitos. Né? E na nossa sociedade, nós trabalhamos números do zero, do menos infinito ao mais infinito, né? Uma coisa super abstrata, né? Muita gente aqui sabe que, por exemplo, os números infinitos, os naturais, são infinitos, mas também num segmento de reta, apesar de um segmento de reta 0, 1 ser limitado, nós temos infinitos números ali. E esse infinito é maior que o infinito dos naturais, então é uma coisa maluca, né? Então o conceito de número depende da sociedade que você está observando. Subtizing é o segundo processo de quantificação, que daqui a pouco eu falo o que é, e a estimativa. Então, se eu perguntar para vocês quantas pessoas tinham no Réveillon na praia de Copacabana? Quantas? Muitas, né? 1 milhão. Você não vai contar uma por uma, você vai fazer uma estimativa. Você vai pegar um quadrado, de lado 1 metro, ver quantas pessoas cabem naquele quadrado, sei lá, umas 10 pessoas, né, espremidas ali, e aí você faz uma estimativa, calcula a distância, a extensão da praia, a profundidade e tal, e faz uma estimativa. Bom, nesse meu trabalho eu lidei com a contagem e com o subtizing. Tá? Então vamos pensar o que é contar. E aí, o que é contar, pessoal? Corresponder biologicamente aos naturais. Corresponder biologicamente com os naturais. Beleza. Esse processo é fácil? Não, a criança, bom, pra gente mas a criança ela demora um pouquinho para fazer, né? Na verdade a gente talvez nunca tenha feito essa pergunta, né? Porque a maioria das pessoas aprende a contar de uma forma natural, de uma forma com interação com os amigos, com os pais, né? No dia a dia você está contando quantidade de canetas, quantidade de cadeiras, quantidade de pessoas.
e para a maioria das pessoas é até trivial saber contar, né? Mas a resposta para essa pergunta é depende. Depende de quem conta, depende do que se conta, né? E para as crianças com síndrome de Down é complicado, não é trivial, tá? Então vamos pensar o que é necessário para uma criança contar. Então digamos que eu apresente para vocês aqui essa quantidade de dedos levantados, eu pergunto para vocês o que é necessário cognitivamente para uma pessoa te responder tem 5 dedos levantados. O que ela precisa saber? Já tem que ter noção de quantidade, né? Tá, vamos tentar especificar melhor isso. O que ela precisa saber para te responder? Tem 5. Ela tem que O conhecer. que ela precisa fazer? O que ela precisa saber? Saber contar até 5. Tem que pelo menos saber contar até 5, ou seja, precisa memorizar uma sequência de palavras número, tá certo? Que na nossa sociedade é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Essa sequência, pessoal, pode ser qualquer sequência de palavras. Pode ser A, B, C, D, F, G, H. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser Itini, Sanchi, Goro, Kishikachi, pode ser qualquer sequência, né? Na nossa é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E por curiosidade, se a gente pensar quantas palavras nós precisamos memorizar, que a partir de um determinado momento você só faz associação. Por exemplo, 30E1, 30E2, 40. Quantas palavras diferentes nós precisamos memorizar? Vocês já pensaram nisso? Pelo menos umas 17. Porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 não se relacionam uma palavra com a outra. 11. Não tem nada a ver com 10 e 1. 12 também não. Só a letra D talvez. 13 também não. 14 não. 15 não. Aí 16, 10 e 7, 10 e 8, 10 e 9. 20 não tem nada a ver com 2 10. Certo? Aí a partir do 20 é 1, aí a gente começa a relacionar. Bom, então tem que memorizar uma quantidade aí razoável de palavras, né? Pelo menos nós não estamos na França, que 80 é 80, e aí ia complicar bastante. Mas no Japão, na China e na Coreia, só precisa de 10 palavras. Por quê? Como é que é? É Ichi, Sanchi, Goro, Kishikachi, Ju. Ju é o 10. Como é que é o 11? Juichi. Juni, Ju-san. Como é que é o 20? Niju, 2, 10. E aí você só faz associação, né? Bom, então você precisa de memorizar uma sequência de palavras números. O que mais? Então digamos que ela saiba, tenha decorado essa sequência. O que mais ela precisa saber para te responder 5? O que mais ela precisa fazer? Associar cada palavra número com... Tá, e se ela fizer isso aqui, ó? 1, 2, 3. Com todos os vezes. E se ela fizer isso aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não pode repetir. Então você tem que fazer em todos uma única vez. Tá, aí se ela faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pergunto, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, mas quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5. O que ela precisa saber para não cometer esse erro? Botar o último número e falar da sequência. Ela tem que falar o último número da sequência. Ela não pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. Quantos tem? 3. Ela precisa saber que a resposta a essa pergunta, quantos tem, é falar a última palavra número. Tá certo? Beleza. Então vamos lá. Memorizar. Associar cada palavra número a um único elemento, uma única vez e a todos. Tem que ter uma determinada coordenação motora também. Tem que ter a consciência que a última palavra número representa a quantidade do conjunto e saber que a ordem é irrelevante. Então você pode contar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a ordem é irrelevante, tá? Bom, erros possíveis. Esses erros todos nós cometemos alguma vez na nossa vida. Todas as crianças passam por esses erros, tá?
Então, deixar de contar alguns objetos, apontar para o objeto, mas não falar a palavra número. Errar na sequência, né? As crianças com síndrome de Down têm particular dificuldade nessa etapa. Esquecer qual objeto já foi contado, né? Às vezes até nós erramos nessa parte. Contar mais uma vez o mesmo objeto. Vocês já pegaram o boleto para pagar no banco? Aí tem aquele monte de zero ali, aí você tem que ficar ali contando um por um. Se tivesse 3 zeros, você batia o olho e saberia que era 3, você não precisa contar. Mas se tiver 4 ou mais, você precisa... Bom. Aí você pergunta assim, quantos objetos você tem aqui? Repete o procedimento da contagem. Digamos que sejam bolinhas. Conta quantos objetos? Tem 5, aí eu pergunto, me dê 5 objetos, aí ela pega a última bolinha e te dá. O que ela está pensando nesse caso? Entenderam? Eu pergunto, quantas bolinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu peço, me dê 5 bolinhas. Aí ela pega a última bolinha e te dá. Ela está ordenada. Ela está achando que essa bolinha chama-se 5 e é essa que você quer. Você chamou essa bolinha de 1, essa de 2, essa de 3, essa de 4, essa de 5. Você pediu 5, ela te deu aquela nomeou 5. Né? Muito bem, então para você sentir o drama de uma criança que está iniciando esse mundo da contagem, eu vou pegar vocês, como se pegasse vocês e transportasse lá para a Noruega. Eu vou ensinar uma nova língua para vocês e vocês vão aprender a contar em norueguês, tá bom? Então vocês vão esquecer por um momento das palavras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Então a sequência é essa daí, ó. A, S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H, tá bom? Para quem fez curso de datilografia sabe do que eu estou falando, né? É a sequência do teclado aqui, ó. A, S, D, F, G são os dedos da esquerda, cedilha, L, K, J, H são os dedos da direita dessa fileira do meio do teclado, tá? Então, de novo, A, S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H, ok? Quantos dedos eu tenho aqui? 10 não, H dedos. Muito bem. Decoraram já? Já. Ótimo, vamos fazer agora uma chamada oral. Mostre-me F dedos. Muito bem, A, S, D, F dedos, ó. Maravilha. Quantos dedos levantados eu tenho aqui? A, S, D, F, G. Cedilha, muito bem, cedilha. Cedilha dedos. Mostre-me L dedos. A, S, D, F, G, cedilha L dedos, ó. Maravilha. Coloque mais D dedos. A, S, D, quanto deu? H, muito bem. Vocês estão bem pra caramba. Então, vocês perceberam que é preciso memória. É preciso memória para decorar a sequência, é preciso relacionar a quantidade à palavra número. Só você saber a sequência, você está perdido. Tá? Você precisa relacionar a quantidade à palavra número. Quanto que é S mais D? Quem acertar ganha um 10 na prova. Muito bem. Ó, olha só o que você precisa fazer. Filma isso aqui, isso é importante. Olha só o que você precisa fazer. AS, ASD, resposta, ASD, FG, G. Você precisa fazer 3 procedimentos de contagem para fazer essa conta ridícula aqui. AS, ASD, resposta ASD, FG. Tá? Então, se você ficar dependendo só da sequência numérica, você não avança em matemática. É impossível você avançar em matemática, né? No entendimento da aritmética, dos números. Então, como entender conceitos mais avançados sem ter a consciência do conceito de número? É impossível, né? Então, o que pode auxiliar esse aprendizado?
Então chegamos finalmente ao subtising, que é o nosso segundo procedimento de codificação. Então, presta atenção que vai ser muito rápido. Aqui, ó. Quantas bolinhas tem no próximo slide? Ah, pessoal, é menos de 20. Não, é. 8, 9. Ó, mais uma chance, hein? É no mesmo grupo? 12? Quantos? Acho que 10. 10? Ah, pessoal, muito fácil, ó. Ó o próximo, última chance. Vocês contaram? Não. Isso é subtising. Subtising, você consegue determinar subitamente. Você não precisa contar e você não precisa fazer uma estimativa. Né? Você bate o olho e identifica a quantidade. Tá? Isso é subtising. Então, quantidade de bolinhas no primeiro, segundo e terceiro eram 9 bolinhas. Tá? Então, que quantidade é mais fácil quantificar? Aqui está organizado. Tá? Obviamente que existe a possibilidade de você bater o olho na desorganizada e saber qual é a quantidade, mas é mais fácil quando está organizado. Tá bom? Então, subtising deriva da palavra subitamente, é a capacidade de quantificar um conjunto subitamente. Esse processo é mais fácil se os elementos estão organizados. E essa figura organizada chama-se constelação. Então vamos pensar no nosso cotidiano, onde vemos figuras organizadas que nós batemos o olho e falamos, tem tanto. Tem um monte de lugar, pessoal. Dado, nos dados, que mais? Nos dedos das mãos, ótimo. É a primeira vez que alguém responde isso. Bom, o que mais? No rosto. Pode ser caixa de ovo, pode ser dominó, pode ser engradado de cerveja, né? Tem um monte de coisa aí que a gente bate o olho e sabe. No nosso caso, vou trabalhar com os dedos da... Opa, desculpa. Bom, depois eu falo. Então, último teste para vocês. Quantas bolinhas há no próximo slide? 7. Próximo. 7. Próximo. 8. Próximo. 8. Próximo. 9. Muito bem. Vocês passaram o teste da atualidade. Então, os dedos das mãos de Numicon serão os materiais que eu utilizarei nessa apresentação. Tá? Então, o Numicon é um material importado da Inglaterra. Esse material, infelizmente, é difícil de se conseguir, mas se você tiver algum amigo que vá para os Estados Unidos, Austrália ou Inglaterra que puder trazer para você, é mais fácil. Ou então você pode tentar comprar pela Amazon. Então são peças em plástico e cada peça dessa aqui representa um número. Né? Então essa aqui é o número 10, por exemplo, número 7. E aí, uma característica interessante desse material aqui, vocês conhecem o régua de cozinhar? Régua de cozinhar. É um material também que é colorido e tal, que você faz um trabalho de seriação, mas o problema é que você não consegue identificar os 6 do 7, por exemplo. A não ser que você tenha decorado as cores. A vantagem desse material aqui é que essa estrutura é uma estrutura de 2 em 2. Percebe? É uma estrutura de 2 em 2. E aqui fica muito fácil você definir para o seu aluno o que é um número par e um número ímpar. O que seria um número par? É um retângulo, perfeito. E o número ímpar? É o que tem uma pontinha, é o que sobra porque o par, você forma pares. E o ímpar é um não par, é o que você não consegue formar par. Se você perguntar, por exemplo, qual é a soma de um número ímpar mais um número ímpar, o que dá?
Por quê? Porque os dois Porque você junta isso, fica sobrando, porque está sobrando. Certo? Então essa estrutura aqui é uma estrutura diferente dos dedos das mãos. A estrutura dos dedos das mãos é 5 alguma coisa. E a gente faz subtagem com os dedos das mãos também. Quer ver? Quantos dedos eu vou levantar? Quantos dedos eu vou levantar? 8. Né? Então, assim, a explicação, a razão pela qual eu utilizei os dedos das mãos é porque mais significativo do que você ver 4 é você sentir 4. Só com os dedos das mãos você tem essa possibilidade. Eu não preciso saber que eu tenho 4 dedos levantados aqui, não preciso ver, mas eu sinto. Isso é muito importante. E muitas vezes isso é negligenciado no ensino dos números, né? Principalmente nos anos iniciais de alfabetização. Mas é muito importante você ter os dedos como referência, porque é nosso primeiro instrumento de cálculo e nasce conosco. Certo? Bom, voltando lá. Esse tipo de brinquedo é recente? Esse tipo de material é recente? A receita deve ter uns 10 anos, mais ou menos. A ideia que eu tenho é que parece que tentou ensinar pessoas como ensinar o computador, né? Modo 1, 2, aliás, 0. Você consegue fazer essas... Que assim, você trabalha diferentes conceitos. Então, como a minha proposta inicial era ampliar a imagem conceitual, eu queria apresentar para os meus alunos pelo menos 2 maneiras de você fazer subtaging. A estrutura 5 alguma coisa e a estrutura de 2 em 2. Tá certo? Bom, são possibilidades relacionadas à imagem conceitual de número. Então, se eu apresentasse para vocês a SDFG, cedilha LKJH dessa maneira, era mais fácil. Você consegue associar a palavra número à quantidade. Por exemplo, se eu perguntar quanto que é G mais D? G mais D. 8. K. 8 não, esquece 8. Se eu apresentasse dessa maneira, quanto que é H menos D? H menos D? L. Tá certo? Então, compreender e entender, essencialmente, é relacionar. Você precisa relacionar a palavra número com a quantidade. Certo? Bom, matemática e síndrome de Down. Então, pesquisando sobre matemática e síndrome de Down, eles têm muita dificuldade em pronunciar essa sequência de palavras número. Já falo por quê. Alguns erros no procedimento da contagem, né, às vezes contam 2 vezes o mesmo objeto. Segundo Gellman e Galisteu, indivíduos com síndrome de Down dificilmente conseguem se autocorrigir. Não se beneficiam de sugestões para resolver novas situações, precisam de instruções exatas. Tendem a aprender o procedimento da contagem mecanicamente por meio da imitação de exemplos e da ênfase na repetição. Bom, se eu fosse acreditar nesse artigo, eu nem começava a minha tese. Mas a boa notícia é que a minha tese contesta todos esses 3 pontos. Tá? Bom, mais algo cientificamente provado é a memória verbal de curto prazo. Ela é afetada. Isso influencia diretamente na memorização das palavras no número. Tá? Por outro lado, a memória visoespacial não é afetada. Então, é muito fácil para eles baterem o olho aqui e falarem que é 7. Tá? Isso em 2 semanas eles aprenderam fácil. E apesar da menina ter 19 anos, ainda na época ela errava na sequência numérica. Falava 1, 2, 4. Então eu precisava corrigir isso, né, de alguma maneira. Bom, então vou apresentar para vocês como era o conceito de número dessas crianças antes de eu aplicar as atividades. Tá? Eu quero acender 3
apagar. Isso. Agora eu quero que você diga 5. Fácil, né? Bom, agora você dizer 7. Agora dá 6. Isso. Agora dá 5. Dá 4. Tem 4 aqui. Agora tem 4. Agora tem 4. Tem? Certeza? Tem 4. Então conta aí. 1, 2, 4. 1, 2, 4, não, 2, 3, não. 1, 2, 3. Só 3. Só 3? 1, 2, 3, 4. Tá, agora eu quero que 4. Quantas tem? 1, 2, 3. Eu quero 4. 1, 2, 4. 4. Não, aqui tem quantas? 1, 3, 4. Então, o que acontece? A primeira observação é a seguinte: quando você acha que está acertando, a sua tendência é manter o seu procedimento. Então, ele achava, eu estava pedindo lá 7, 6, ele pegava um punhado e me dava, não estava falando nada, eu estava achando que estava acertando. Né? Quando eu questionei, não, mas tem 4 mesmo, aí ele foi lá e tirou, né? Tirou tal. Beleza, então quando você acha que você erra, você tenta modificar o seu procedimento. O interessante é que vocês perceberam que ele sabia que isso aqui era 4? Ele sabia que isso aqui era 4, ele sabia contar 1, 2, 3, 4. Era a referência dele, né? Quando Exatamente. ele queria saber se estava errando, ele 1, 2, 3, 4. Exatamente, Ele não tinha como estar errado. ele fez os dedos, mas apesar disso, ele não sabia o que era a quantidade 4. Né? Ele estava muito preso a colocar o 4 na última palavra no número. Né? 1, 2, 4. Ele sabia que eu quero o 4, então ele coloca o 4 na última palavra, no último objeto. Né? Vamos ver agora, Clara. Você começa, né? Isso, agora me dá só 2. Ai! 2. Só. Uma vez, agora dá 3. 1, 2. Não, eu quero 3. 1, 6. Aqui tem 3. 1, 2. Agora só dá 3, tá? Dá 3. 6. Isso. Assim? 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 Tem 3 aqui? Sim. Aqui não tem 2, não? É 6. Ó, 1, 2. 1 não, 1, 6. Então, mesmo erro do Ricardo, né? Ela acha que para conseguir 3 basta você fazer 1, 3. Mas vamos ver a próxima, que é a Bárbara, que é um erro mais surpreendente que esses dois aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos? 9. 9. Sim. Isso aqui para você me dá 9. 9 menos. Aqui tem 9. Bom, então, para vocês perceberem que se você pegar uma criança e falar assim, não, quantos dedos tem aqui? Ela, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas cadeiras tem aqui? 1, 2, 4, 1, 6, 4.
e ela souber contar tudo isso, parece que ela sabe contar ou sabe quantificar. Mas isso não garante que ela saiba. Tá? O teste fundamental é você pedir uma quantidade, por exemplo, me dê 7 pinos daqui, de um monte que tem. Tá certo? Esse é um teste mais difícil do que você pedir quantas cadeiras tem aqui, quantas pessoas tem aqui, independente do objeto. Certo? Então, o que está acontecendo com eles? Eles sabem contar. Então, unidade cognitiva, contagem, sequência de palavras, números, pode até ser eles saberem. Quantidade está desvinculada uma coisa da outra. Tá? Como o Ricardo, ele sabia que isso aqui era 4, sabia contar 1, 2, 3, 4, mas ele não sabia o que era 4. O conceito do número 4, quantidade 4. Então estavam desvinculadas essas duas coisas. Né? Bom, então eu primeiro precisava me preocupar com a memorização. Então eu fiz atividades com relação a isso. Vamos dar uma olhada. A primeira atividade é a seguinte. A primeira atividade eu peguei números, okay, de 1 a 10, perguntei para eles qual era o número, né? Me certifiquei que eles sabiam identificar qual era o número, ok, isso aí não é problema para eles, e eu espalhei, né, na frente deles e pedi para tocar na ordem, tudo bem? Esse foi a primeira atividade. Tá tudo na ordem, tá bom? Vamos lá, o primeiro número é o 1. Tá? Quem vem depois do 1? 7, Não. Depois do 1 vem o... 2, Não, cada 2. Então bota lá, do lado do 1. Bota na ordem, assim. Isso. Aqui, na ordem. Tá? Assim, pra voltar, tá bom? Quem vem depois do 2? 2, 3, Cadê o 3? Bota aí. Depois do 3, quem vem? 4, isso aqui, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, tá. Baixa aí, rapaz. O que vocês acharam? Vocês perceberam que em um determinado momento eu parei de falar? E ele fez sozinho. Ou seja, só dei um empurrão inicial, uma dica inicial, e ele entendeu o que era a atividade que estava sendo feita e foi até o final. Né? Então, desmentindo aquela hipótese da Guilherme que eles precisam de instruções exatas, tem que não se beneficiam de dicas, etc. Bom, vamos ver. Depois que eu fiz, depois com a sequência numérica montada, eu pedi para que eles associassem cada peça do Numicon com a sequência montada, né? Então eu apresentava a peça, ela falava qual era o número representado e associava ao número que estava na mesa. Depois eu recolhi, espalhei as peças do Numicon e pedi para eles ordenarem só as peças do Numicon, tá? Vamos ver o que aconteceu. Essa é a melhor parte. Por quê? Ela comparou. Bom, primeiro que ela começa, a organização dela é diferente, ela começa nas pontas. Então, o professor ele precisa ter essa sensibilidade para deixar o aluno livre. Cada um aprende cada um tem um caminho para a aprendizagem. Né? Você tem que dar um pouco de liberdade para o aluno também.
Então, primeiro esse detalhe, ela começa nas pontas e depois vai encaixando. Segundo, o mais interessante é que ela coloca o 6 depois do 7 e ela se autocorrige. Ela percebe que tem alguma coisa estranha do 6 para o 7 e volta com o 6 antes do 7. Então é importante você colocar a sequência numérica do 1 ao 10 na frente do aluno, por quê? Porque as palavras número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 são um monte de palavras, é sopa de letrinhas, entendeu? Você precisa dar uma ordem para aquilo, você precisa dar um sentido lógico, dar um sentido que tenha significado. Qual é o significado? Qual é o sentido lógico da sequência numérica? Do menor. Do menor para o maior, é uma coisa crescente. Imagina se fosse um negócio maluco, aleatório, ia ser difícil para todo mundo. Mas não, é um negócio crescente, né? Então, quando ela coloca o 6 depois do 7, é nítido que tem uma quebra ali. E aí ela volta o 6 antes do 7. Muito bem, Bárbara, aí, garota. Maravilha. Depois disso eu precisava fazer um trabalho com os dedos das mãos, tá? Porque eles só sabiam representar até o 5. A partir do 5 eles tinham dificuldades. Então eu precisava trabalhar do 6 ao 10. Tá? Vamos ver como é que isso foi feito. Aí fez 5 na mão, certo? Como é que faz o 5 aí? Como é que faz 6 na mão? 6? 6. É assim, ó. Sabe o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Quantos tem aqui? 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem quantos? 6. Desculpa, faz 6 aí na mão. Vamos ver se não sei. Vem pra mão. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Não dá. O que ela diz? Ela fala não dá porque ela acha que não ia caber no dedo. Bom, então o que eu estou fazendo aí é fazer com que eles sentissem o que era o 6. Por isso que eu estava encaixando o nome com os dedos. Tá? Vamos ver a próxima atividade. Muito bem, lá. Você tem esses quantos dedos agora? 10, Isso. Se eu colocar mais um, quanto você fica? 10, 5. 5, 6, 7, 8. Isso. Você tem 8, certo? Vou tirar um dedo, quanto fica? 10, 16, 2, 5. 16, 17, Isso. Quanto você tem na mão? 17, Se eu colocar mais um, puxou, 8. Certo? 5, Quanto você tem na mão? 8, Se eu tirar um, quanto fica? 17, Isso, garoto. Se eu tirar um, quanto fica? 16, Isso, menina. Se eu colocar mais um. 17, Isso. Se eu botar mais um. 8, Muito bem. Se eu colocar mais um. 10, Você percebe que é uma conquista lenta, né? Mas é uma conquista que é possível, tá certo? Basta acreditarmos. Vamos ver como é que foi a última etapa dessa. 8. Então, vamos lá, hein? 16, 17, 8, Vou tirar um. 17, Vou colocar um. 8, Vou colocar um. 5, O que ela está fazendo, pessoal?
Tô olhando. Ela tá colando, não tá? Bom, mas na verdade ela tá legitimamente raciocinando. Por quê? Porque ela mesma montou a sequência que está ali embaixo, certo? Ela sabe que depois do 8, quando você insere um elemento no conjunto, tem que vir o sucessor. Só que o problema dela é a memória. Ela não lembra quem vem, qual é a palavra, o número que vem depois do 8. Aí ela olha para a sequência que ela mesma montou e responde. Isso. Vou colocar um. Isso, vou tirar um. Isso, vou tirar um. Aê, vou tirar um. 17, Vou tirar um. 16, Vou tirar um. 5, Aê, Bárbara. Agora você sozinho. Faz 5. 5, Isso. Bom, tem 5, né? Coloca um dedo. Você viu o que aconteceu agora? Ela estava assim, eu falei assim, coloca um dedo. Ela fez assim, que ela estava meio distraída. Aí eu mostrei o que era 6, ela fez assim. Aí eu peguei e puxei esse dedo aqui, ó. E ela nem olhou para os dedos, ela falou 6. Para vocês verem como que o sentir 6 é um negócio muito importante. Muito importante, né? Ela tá falando de C6 e C7? Isso é 6, isso é 7. C6, C7. E ele se transformava? Oi? Ele se transformava? É, eu conseguia ficar mais ou menos meia hora cada um. Máximo. É. Coloca um dedo. 17, Tira um dedo. 16, Isso, Bárbara. Muito bem. Bom. Então essa foi as atividades para a sequência numérica, né? Isso ajudou eles bastante. Depois eu precisava de uma atividade para quantificação. Então a atividade é o seguinte: você tem aqui do lado esquerdo vários pinos. Aqui na sua frente você tem uma área que limita e do lado direito uma peça representante de um número, no caso 5. Então eu perguntava para eles que número era esse, que certificava que eles sabiam que era o 5, colocava aqui do lado e pedia para eles colocarem aqui dentro do círculo a mesma quantidade dessa daqui, tá? Então tiveram várias tentativas e erros, né? A primeira delas foi colocar um punhado, e aí quando eles achavam que estava pronto, eles falavam, tá pronto, e aí o que a gente fazia? Vamos conferir. Então eu pegava isso aqui, encaixava aqui, tá? Se ficasse vazio aqui e completasse aqui, ok, sucesso na atividade. Se sobrasse dentro do círculo, ou então faltasse aqui, aí eu falava, puxa, que pena, vamos tentar novamente. Ok, então essa é a atividade. Parece simples, né? Mas ela fez muita diferença. Vamos ver como isso se deu. Olha isso aqui. vou fazer cá. Uau. Vai lá, vai lá. Primeiro, amarelo, 13, 4, Tá bom, vamos conferir. Bom, no início eu fiz com vários pinos coloridos. Depois eu fui ver que foi um erro meu, né? Na verdade, devia ter deixado tudo em
pino com uma cor. Porque a Ana Clara, por exemplo, ela se ligou muito nas cores. Então, como tinha 4 cores só, coincidentemente, ela acertou com 4. E com 5 já não, né? Mas tudo bem, ela estava descobrindo como uma atividade e eu também estava nesse processo de descoberta. Vamos ver o que aconteceu nas próximas. Pronto, tô confiando. Aê! Bom, perceba que a Bárbara não usou número. Ela resolveu no olhômetro, né? Na verdade no subtitle, né? Ela olhou mais ou menos a configuração do 4, colocou os pinos mais ou menos na mesma posição. Vamos ver a transição dele. Ah, esse aqui, né? Tá pronta? Tem certeza? Ah, tem que ser de primeira, claro, mas tá bom. Vamos tentar de novo, hein? Você vê que ela resolve o problema, né? Elimina o amarelo e resolve. Vamos ver o Ricardo. Tem que botar 6 aqui, vem? Tem que botar aqui no círculo, vai. Tá pronto? Então vai, tenta lá pra ver se tá pronto. Quatro. 5. Ah, cara, falta o quanto? Muito bom. Vamos ver a barra. Ah. Tá pronto? Faltou um lá. Ó, tem que acertar de primeiro, hein? Perceba que a Bárbara não está usando números, né? Não está. Pronto, tá perfeito. E quase, quase, sobrou um. Não, mas sobrou um, filho. Tá pronto? Quantos tem aqui? Tá bom. 1, 2, 3, 4. Quantos tem aqui? Será que vai dar certo? Não tem. E falta um, claro. Tá, vai. Quando a gente não consegue, a gente faz de novo, tá?
a estratégia dela agora, olha que legal. Vai, Júlia. Não vale roubar assim não. Tá pronto? Então vai lá, confere. Muito bem, Bárbara. É isso aí, garoto. Não, a coisa interessante é o seguinte, que no final, aqui no final, espontaneamente, ela começou a contar. Então, olha a importância do erro, né? A importância do erro, porque quando você erra, você é obrigado a mudar a estratégia. Porque você está acertando, você vai continuar, não tem problema nenhum, tal. Mas quando você erra, não, você tem que mudar de estratégia. É aí que surge o insight. E é aí que surgem as coisas legais, né? Então, vocês veem que o vídeo é contínuo. Ela começa não contando, ela erra um monte de vezes, e ela no final, ela termina contando e acertando, né? Bom, e aí ao final, depois das atividades. Tá? Tem que colocar 10 quilos aqui dentro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, rapaz. Tem 10 aí? Aqui, ó. Tem? Teto. Bate aí. É interessante você ver também que a estratégia de cada um é diferente, né? 5, 6, 7, 8, 9, 20. Então vai lá, bota 9 aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, Bárbara. Para finalizar, Olha o número disso aqui. Rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Isso. Vamos lá. Não, brincadeira. É, mas não, é mesmo. Ai, Rosa. 1, 2, 3, 2, 6, 4, 5, 6 e 7. Tá pronto? Pronto. Então vamos ver. vocês percebem que a solução da Ana Clara é uma solução genial? Né? Exatamente, ela resolve o problema fazendo correspondência bionívoca, na verdade, né? Colocando o dedo no furo e colocando a peça, né? Então, perceba também que existem diversas soluções, né? Não existe uma única, né? Cada aluno faz a sua solução. Bom, já pode acender. Então aqui só está explicando como é que eu faço essas atividades. Depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui no computador. Se vocês quiserem
Vou copiar para vocês. Bom, tem os testes de contagem que você pode fazer com as crianças. Você pode pedir para que elas contem objetos fixos, né, que você não consegue mover, como cadeiras presas ou então objetos soltos. Mas o principal teste para diagnosticar o entendimento da codificação é a seleção. Então, tem um monte de pininhos, me dê 7 pininhos. Se ela conseguir fazer isso, aí ela tem um conceito de número bem formado. Tá? Ou me dê X objeto ou desenhe X objetos. Ok? Aqui também está explicando como é que faz a atividade da codificação e tal. Então, voltando às questões de pesquisa, a manipulação de materiais multissensoriais auxiliou na aquisição do conceito de número e no procedimento da contagem. A interação entre conceitos e procedimentos foi um caminho viável. Então, na verdade, aquela desconexão, lá no vídeo da Bárbara, a gente vê claramente que ela sabia contar até 5, mas estava desconecta com a quantidade 5. Né? E naquela atividade ela consegue juntar essas duas coisas. Essa atividade é alternativa ao princípio que foca nos procedimentos mecânicos sem interação com o conceito. E esse trabalho mostrou que os indivíduos com síndrome de Down, a memória visoespacial deve ser explorada. Né? A geometria, por exemplo. Se beneficiam sim de dicas e sugestões para resolver novas situações, são capazes sim de se autocorrigir e aprendem o procedimento da contagem significativamente, cada um em seu ritmo. Eu não sei se vai dar tempo da gente discutir educação inclusiva um pouco. Vamos, 5 e 40, mais uns 20, 15 minutos. Tá, eu vou apresentar rapidinho Só então. porque na verdade depois a gente abre para perguntas, aí se for muito até perto das 6, acaba não dando muito tempo. Beleza. Então assim, sempre me perguntam o que fazer quando você tem 30 alunos ou mais numa sala de aula, né? E você tem 1 ou 2 alunos com alguma deficiência. Então, existe lei que fala que você precisa ter um número reduzido de alunos, né, quando você tem um aluno em curso, e você, se possível, ter um mediador, né? Bom, mas eu quero contar a história do caso de uma menina com síndrome de Down que estava no 4º ano e parecia que ela sabia resolver problemas, né? Então, os pais eles vieram até a mim e pediram uma orientação porque eles estavam desesperados porque a filha tinha tirado uma nota abaixo de 7,5 na prova de matemática do 4º ano. Eu achei aquilo estranho, mas tudo bem. Aí eu peguei a prova, eu dei uma olhada na prova e tinha questões assim de fração. Quanto que era 5/8 de 2.480, um negócio assim. Aí eu fiquei mais desconfiado ainda. E a mãe relatou que a menina sabia resolver e de fato na prova estava resolvido certinho, né? A mãe disse que ela ficava com a mediadora e uma calculadora à disposição. Bom, eu imaginei na hora que quem escrevia era a aluna, mas quem realmente fazia era a mediadora, né? Então, eu fiz o seguinte, pedi para fazer um teste com ela e perguntei assim, quanto que é 5/8 de, sei lá, 2.000? Ela, nada. Vou fazer uma pergunta mais fácil, quanto que é metade de 2.000? Também nada. Aí eu peguei 6 pinos do Numicon, coloquei na frente dela, pedi, me dê a metade. Ela me deu 2 pinos. Então, ela não sabia nem o conceito de metade. Impossível ela saber o conceito de fração. Então, isso é uma coisa que é interessante a gente pensar, porque o que os pais querem? Os pais querem nota, né?
E qual é o compromisso da escola? É satisfazer o desejo dos pais? Então, você precisa ter essa consciência do que é importante o seu aluno saber, o que é importante ele aprender, o que é importante ele apresentar. Né? Os pais têm que ter essa preocupação também. Não é a nota que vai definir se ele sabe os conceitos importantes. Né? Então eu deixo isso como uma reflexão para... Eu acho que a maioria que vai ser professor ou já é professor, né? E pensarmos no que é relevante para essas crianças com deficiência intelectual e outras deficiências. Essa é uma discussão que é atual. Ninguém tem a resposta, ninguém fala assim, não, o currículo é esse aqui, isso que é importante, não existe. Mas você acha que é eficiente ela estar numa escola sim, de então crianças normais? Existe a inclusão social e a inclusão pedagógica. Ah, tá. O meu trabalho é na inclusão pedagógica. Sei. O social é óbvio que é importante, tão importante para a criança como as crianças com desenvolvimento típico, quanto para a escola. O nível da moral dela é no da sala, na idade dela, desenvolvimento moral. Na verdade eu não tenho essa resposta. Eu acredito que sim. As crianças que eu vou mostrar no final, elas faziam várias atividades, futebol, natação, etc. E elas tinham um convívio normal, assim, né, com as crianças da mesma idade. Agora, o difícil é a inclusão pedagógica, que esse é o nosso trabalho como educador matemático, certo? Hoje em dia tem lei que a escola tem que ter, não pode rejeitar a matrícula e tal. Então, a inclusão social está acontecendo, aos poucos, mas está acontecendo. Mas ela não precisa de um atendimento específico? Esse atendimento específico... O mediador é que vai dar, para cada um vai precisar de um mediador? Quer dizer, isso é uma coisa meio ilusória, a gente achar que isso vai funcionar, né? Eu não sei como a gente vai resolver esse problema. Realmente eu não tenho essa resposta. É difícil. Mas o nosso papel como pesquisador, por enquanto, é tentar a inclusão pedagógica. De que maneira eu consigo que uma criança com síndrome de Down entenda o campo aditivo, o campo multiplicativo, geometria, medidas, tratamento da informação? De que maneira eu consigo fazer com que os cegos e os surdos entendam tudo isso? Né? Existe limite? Não existe limite? Isso a gente precisa de pesquisa, que não existe. Hoje em dia não existe. Para síndrome de Down, a gente para aqui na contagem. O que eu sempre falo nas minhas palestras é que os pais, os educadores, as pessoas que estão com essas crianças, que eles estudem o que é feito para as crianças com desenvolvimento típico. Então existe um monte de pesquisa de campo aditivo, existe um monte. O que você tem que fazer? Tem que pegar essas pesquisas e adaptar. Na tentativa e erro mesmo. E se tiver sucesso, que compartilhe isso com... As redes sociais estão aí para isso também, para compartilhar experiências boas, né? E assim a gente vai caminhando. Né? Bom, então a questão 2 é o que fazer com relação à inclusão. Eu tinha... Não sei se vai dar tempo. Quantos minutos eu tenho? 10, tá bom? Eu vou resumir então a minha resposta para a pergunta 2, que é o que fazer com relação à inclusão. Tentar responder com essa pergunta aqui, né? Então, o que a vida tem que ter para ser boa? Então, talvez essa seja a pergunta mais importante a se fazer, né? E quem responde isso são os filósofos gregos. Então, para a filosofia grega, o que era importante? Existe o cosmos é finito, e você precisa se encaixar no cosmos, né? Como uma ferramenta que torna tudo
numa mecânica perfeita, tá certo? Então se você consegue se encontrar no cosmos, ou seja, você identifica o que te faz feliz, você identifica seus talentos, suas habilidades, investe nelas, então você tem uma vida boa, né, para os gregos. Se você não consegue alguma dessas etapas, você não tem uma vida boa, né? Então conhece-te a ti mesmo. Então é você reconhecer os seus talentos, desenvolver seus talentos e aplicar seus talentos. Não adianta só você reconhecer os talentos e não desenvolver, ou então reconhecer, desenvolver e não aplicar, né? Então essas 3 etapas são importantes para os gregos. Descobrir seus talentos, aperfeiçoar e aplicá-los, né? Bom, aí vem a filosofia cristã para tentar responder o que a vida tem que ter para ser boa. E aí, na filosofia cristã, é um outro paradigma. Não está na pessoa a resposta. A filosofia cristã diz que você precisa amar o próximo, certo? E quem é o próximo? O próximo é quem está próximo mesmo, certo? Você, toda vez que existe sofrimento de alguém, você tentar diminuir o sofrimento Então, por exemplo, o Atkiss, milhares de pessoas morrendo lá, algumas se salvaram, e algumas dessas que se salvaram voltavam para salvar pessoas que nem conhecia, né? Diminuir o sofrimento onde há sofrimento, ou então aumentar a alegria onde é possível aumentar a alegria. Então você vai perguntar, bom, mas então quem se dá bem nessa filosofia é o outro, né? Porque é o outro que recebe a sua ajuda, etc. Mas na verdade, não. Quando você contribui para a alegria do outro ou diminuição do sofrimento do outro, você que ganha. Né? A gente sabe isso porque nós somos professores. Né? Quando a gente consegue ver o nosso aluno evoluindo ali, se desenvolvendo, o pagamento é ali na hora, entendeu? Não existe daqui a algum tempo, quando você morrer, não, o pagamento é ali na hora, você se sente bem na hora, né? Então, bom, mas a filosofia cristã, ela se mostrou não eficiente porque a demanda de amor é muito maior do que a nossa capacidade de amar, certo? O sofrimento está em todas as partes e a gente não consegue dar conta de diminuir o sofrimento de todas as pessoas. Então, vem a terceira resposta, que é a filosofia contemporânea. Na filosofia contemporânea está em jogo a ética, né? Então, o que é a ética? Como nós não conseguimos amar a todos, que pelo menos nós consigamos conviver bem com todos, né? Então, o exercício da convivência, o exercício de nós pensarmos em conjunto, racionalmente, o que é melhor para todos, o que é uma vida boa para todos, essa é a resposta da filosofia contemporânea. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, com certeza teria gente fumando dentro desse auditório. Há 10 anos atrás teria uma plaquinha "não fume", e hoje não precisa de plaquinha, não fume. Então o que é? É o exercício da convivência junto com pensarmos racionalmente o que é o melhor para todos, né? Então a vida boa busca o aperfeiçoamento da boa convivência entre todos, o uso da inteligência compartilhada a serviço de uma convivência melhor. Todos participam da definição da melhor maneira de conviver uns com os outros. Buscamos juntos alcançar essa melhor convivência. Então, segurança é um outro exemplo. E o excluir.
né? Então, para encontrar uma forma mais eficiente de achar o seu lugar no cosmos, para armar mais, para convivermos melhor uns com os outros, eu sugiro uma nova perspectiva para a educação. Porque essa educação que nós temos hoje, na minha visão, ela não contempla isso. Infelizmente não contempla. Então, eu deixo para vocês 2 dicas de documentários e filmes aí, como Sempre Já Sei e Educação Proibida. Eles são facilmente encontrados no YouTube, tá? Eles têm muito a ver com a educação da Escola da Ponte. Não sei se já ouviram falar. Que é uma escola de Portugal, onde não há avaliação, não há classe, não há divisão por série, por idade e tal. Onde o que se valoriza é o interesse do aluno por aprender, né? Mas obviamente que não dá para aplicar isso no ensino médio daqui do Brasil. Tem que se incentivar isso desde os pequenininhos. E a boa notícia é que essas crianças que se formam pela Escola da Ponte, elas se dão melhor do que a maioria das crianças que estão em escolas tradicionais nas avaliações em larga escala do país lá de Portugal, né? Então tem muita coisa de matemática, por exemplo, que eu tenho certeza que meu aluno com síndrome de Down não precisa saber. Equações polinomiais, matrizes determinantes, é irrelevante para eles, tenho certeza disso. Mas nós precisamos, como educadores matemáticos, pensarmos o que é relevante para as crianças com deficiência intelectual ou outra deficiência. Né? O que é relevante? Sei lá, talvez a educação financeira seja relevante. Bom, isso é uma discussão em aberto também. Tá? Então, para finalizar, eu só... Não vai estar dando para ver aqui, meu site é leoaqui.com.